Você já se perguntou tudo o que acreditou sobre a vida e a morte? Eu costumava descartar esses pensamentos existenciais, achando que meu mundo era previsível e ancorado no aqui e agora. Eu era David Thompson, um cara comum com uma carreira decente, uma casa confortável e um futuro cuidadosamente planejado. Na superfície, a vida parecia gratificante, mas, por trás de todas as minhas conquistas, persistia uma quieta sensação de vazio. Uma dor que eu não conseguia nomear ou explicar. Às vezes, eu ficava olhando para o teto tarde da noite, me perguntando se estava perdendo algo essencial. Eu enterrava esse sentimento na maioria dos dias, convencendo-me de que era apenas uma fase passageira ou um desassossego de meia-idade. Mal sabia eu que aquele vazio era um sinal, um sussurro me indicando uma realidade muito além de qualquer coisa que eu já tivesse imaginado. O dia que mudou minha vida começou como qualquer outro. Eu acordei, verifiquei meus e-mails e engoli um café enquanto ouvia a notícia de forma distraída. Lembro que senti uma estranha constrição no peito naquela manhã. Não era exatamente doloroso, mas era insistente, como um aviso que ignorei. Dizia a mim mesmo que não era nada, talvez estresse ou demais cafeína. Quando chegou a hora do almoço, a sensação estava mais forte, me deixando tonto. Liguei para o meu médico, mas a recepcionista disse que levaria uma semana para conseguir uma consulta. Suspirei, desliguei e prometi a mim mesmo que iria ao pronto-socorro se piorasse. As responsabilidades do trabalho tomaram conta e deixei o momento passar. No final daquela tarde, me encontrei em uma sala de conferências, fazendo uma apresentação que ensaiara centenas de vezes. As palavras saíam da minha boca, mas minha mente estava em outro lugar, fixada nessa sensação pulsante e persistente no peito. Eu me sentia quente, depois frio, e então, de repente, a sala começou a girar. Ouvi alguém gritar meu nome, mas parecia distante, como se estivesse debaixo d'água. Minha visão embaçou e eu colapsei, a última coisa que me lembro sendo o som frenético de pés batendo e vozes aterrorizadas ao meu redor. Quando recobrei a consciência, algo parecia estranho. Não havia luzes fluorescentes de hospital, nem aparelhos bipeando. Na verdade, não havia nada familiar. Em vez disso, eu me sentia como se tivesse sido mergulhado em um reino de calma sem peso. Percebi que estava flutuando fora do meu próprio corpo. Eu podia ver pessoas tentando me reanimar, paramédicos apressando-se, colegas olhando com horror. Eu deveria ter sentido pânico, mas uma aceitação serena me invadiu. Isso não era nada que eu pudesse explicar racionalmente. Era tanto surreal quanto estranhamente confortante. Eu lembro de pensar, então é isso? É aqui que a vida termina? O tempo parecia distorcido, esticando-se e dobrando-se sobre si mesmo. Momentos tornaram-se fluidos, e naquela imobilidade flutuante, vi algo que só posso descrever como uma luz radiante. Não era dura ou ofuscante, era quente, convidativa e incrivelmente bonita. Minha primeira reação foi de admiração. Fui me aproximando, atraído por uma sensação de amor mais poderosa e pura do que qualquer coisa que já experimentei. Era como entrar em um abraço gentil que sempre esteve me esperando. O vazio que carreguei por tanto tempo desapareceu. Em seu lugar, surgiu um profundo sentimento de pertencimento. Em algum momento, minha consciência se aguçou. Dentro daquela luz, senti uma presença. Alguém familiar, mas tão além da minha compreensão cotidiana. Senti a essência de Jesus Cristo diante de mim. Não posso dizer que vi todos os detalhes de seu rosto como uma fotografia, mas soube quem ele era com uma certeza inabalável. No momento em que o reconheci, uma onda de paz indescritível me envolveu. Todas as perguntas e dúvidas que eu tinha sobre religião, espiritualidade, a vida após a morte, se tornaram momentaneamente irrelevantes. Na sua presença, senti uma profunda aceitação que apagou qualquer medo de julgamento. Era como se todos os fardos que carreguei minha vida inteira derretessem em um único coração pulsante. Não me lembro exatamente como nos comunicamos, se foi em palavras ou em uma compreensão silenciosa, mas havia uma clareza que superava a fala normal. Sentia como se ele me conhecesse completamente. Minhas esperanças, minhas falhas, as vezes em que orei sem entusiasmo e as vezes em que me esqueci de orar. Apesar de tudo, percebi apenas compaixão. O amor que senti naquele encontro era tão profundo
que trouxe lágrimas aos meus olhos, mesmo sem um corpo físico, como eu o conhecia. Lembro-me de pensar, é assim que se sente estar em casa, é aqui que eu pertenço. Enquanto eu me deleitava naquela paz incrível, algo mais começou a se desenrolar. Jesus parecia estar me mostrando cenas, quase como vislumbres do que estava por vir. Ele transmitiu que nosso mundo enfrentaria tempos caóticos e falou especificamente de 2025. Eu não conseguia compreender todos os detalhes naquele momento, mas percebi que esses desafios testariam a resiliência e a fé da humanidade de maneiras que nunca antes havíamos visto. Com uma gentileza que não consigo descrever totalmente, ele enfatizou a importância da oração não apenas como um ritual, mas como um verdadeiro link vital. Naquele espaço luminoso, palavras como oração ganharam um novo significado. Não se tratava de repetir linhas decoradas ou implorar por favores. Parecia mais como um canal aberto, uma conversa íntima com o divino que poderia transformar corações, mentes e até mesmo circunstâncias. Lembro-me de uma certeza esmagadora de que a oração seria absolutamente fundamental nos tempos que viriam, tanto para a força individual quanto para a cura coletiva. Havia uma sensação poderosa de que poderia unir as pessoas através das distâncias, transcendendo barreiras e trazendo conforto onde nada mais poderia. Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, Jesus falava diretamente ao meu coração sobre a capacidade da oração de transformar a realidade. Não era uma voz alta e autoritária. Era mais como um suave sopro ou um batimento cardíaco constante que ressoava com verdade. A mensagem veio em ondas de compreensão. A oração não era um último recurso ou um pedido final em momentos desesperados. É para ser a própria base de cada dia, uma conexão contínua que nos mantém alinhados com a vontade de Deus. Eu sentia, sem sombra de dúvida, que a oração seria nosso âncora nas incertezas que se aproximavam. Mesmo enquanto absorvia essa revelação, senti uma puxada, como se algo estivesse me afastando daquela esfera de luz. Parte de mim se agarrava a isso desesperadamente, não querendo perder a sensação de pertencimento e a paz perfeita. Outra parte reconhecia que minha jornada na Terra não havia terminado. Eu não queria ir embora, mas entendia que tinha que voltar. E naquele momento gentil, mas inevitável, tudo se transformou novamente. Quando abri os olhos, estava em uma cama de hospital, conectada a máquinas que bipes incessantemente. Minha garganta estava irritada e meu corpo doía como se tivesse passado por uma guerra. Por alguns segundos, não consegui juntar os pedaços do que havia acontecido. Então, a realidade de tudo isso me atingiu. Eu havia tido uma parada cardíaca, ou pelo menos cheguei perto da morte, por aqueles minutos críticos. Os médicos chamaram de um evento cardíaco, possivelmente provocado por um problema cardíaco não diagnosticado. Eu podia ver o alívio em seus rostos. Eles conseguiram me reanimar de alguma forma. Mas ninguém, nem mesmo a equipe médica, poderia compreender totalmente o que eu acabara de experimentar. Eu não entendia completamente isso. Deitada lá, lágrimas escorriam pelo meu rosto sem aviso. Eu estava tomada pela gratidão, pela segunda chance na vida, pela revelação que havia recebido e pelo amor que havia sentido naquele reino radiante. Enfermeiras vinham e iam, ajustando árvores e tomando sinais vitais, mas eu estava em outro mundo internamente. Eu continuei replays a experiência em minha mente, a luz, a presença e a insistência de Jesus sobre o poder da oração. Cada dúvida que eu tinha sobre a vida após a morte ou a realidade de um poder superior foi substituída por essa convicção inabalável de que eu realmente havia encontrado algo divino. Passei dias no hospital me recuperando, fisicamente debilitada, mas espiritualmente despertada. Meu médico insistiu em mais exames, um descanso prolongado e uma lista de medicamentos para apoiar meu coração. Amigos e familiares ligaram, visitaram e mandaram mensagens. Eles disseram que eu parecia diferente, mais calma, mais tranquila. Falaram de um brilho nos meus olhos que não havia estado lá antes. Eu tentei colocar o que havia vivido em palavras, mas me vi tropeçando. Como descrever um encontro que abalou os alicerces do seu ser inteiro? Uma vez que me senti estável o suficiente para voltar para casa, a vida parecia estranhamente nova. As coisas que antes pareciam essenciais, prazos de trabalho, conforto material, preocupações mesquinhas,
começaram a parecer pequenas. Na minha primeira manhã de volta, acordei cedo e, instintivamente, comecei a orar. Não era nada formal ou ensaiado, eu simplesmente derramei meu coração, falando como se Jesus estivesse bem ali comigo. As lágrimas voltaram a fluir, mas eram lágrimas de calor e gratidão. Percebi que passei tantos anos tratando a oração como uma nota de rodapé ou um botão de emergência, acionando-a apenas quando as coisas ficavam difíceis. Agora, eu queria que fosse meu primeiro passo em tudo, minha forma de permanecer ligado àquele amor profundo que havia sentido. Algumas semanas depois, lembrei dos vislumbres do futuro que Jesus me havia mostrado. A memória pairava na borda da minha consciência como um sonho meio esquecido. Mas uma coisa permanecia clara: a mensagem sobre a importância da oração diante dos desafios que estavam por vir. Eu me vi revisitando aquele momento à luz, recordando quão profundamente ele enfatizou que a oração seria crucial para navegar o que estava por vir em 2025. Embora eu não tivesse um plano detalhado para esses tempos caóticos, carregava uma sensação de urgência e esperança. A oração seria nosso salvaguarda coletivo. A curiosidade me levou a aprender mais. Passei as noites pesquisando experiências de quase morte, lendo relatos de pessoas de diversas crenças e origens que afirmavam ter encontrado figuras espirituais ou encontrado o amor divino. Não. Algumas histórias eram semelhantes à minha, enquanto outras eram muito diferentes. Mas um tema recorrente brilhava: o impacto profundo da oração e o chamado universal para nos conectar com algo maior do que nós mesmos. A cada vez que eu lia a história de outra pessoa, me sentia menos sozinho. Sentia que todos estávamos bebendo da mesma fonte, guiados por um amor que transcende fronteiras e crenças. A oração se tornou minha prática diária. De manhã, à tarde e à noite, abria meu coração, não por obrigação, mas por um desejo genuíno. Comecei a notar mudanças na minha mentalidade. Menos ansiedade, menos fixação em conflitos triviais, mais compaixão pelas pessoas ao meu redor. Até mesmo interações simples pareciam infundidas com uma espécie de consciência gentil. Eu me pegava orando silenciosamente por estranhos que cruzava na rua, desejando a eles paz e cura. Isso pode parecer estranho para alguns, mas naquele ato silencioso, eu me sentia conectado a eles e a Deus de uma maneira que nunca pensei ser possível. O poder transformador da oração também se manifestou em momentos inesperados. Certa manhã, um amigo íntimo me ligou angustiado por ter perdido o emprego. Eu o ouvi, rezei em silêncio por ele e ofereci palavras de esperança em vez do conselho superficial de sempre. Algumas semanas depois, ele encontrou uma posição ainda melhor e atribuiu nossa conversa e as orações por restaurar seu otimismo. Em outra ocasião, enfrentei um grande susto financeiro, mas, em vez de entrar em pânico, rezei por clareza. Em poucos dias surgiu uma solução que eu nunca teria imaginado. Sempre que algo assim acontecia, parecia um lembrete gentil da promessa que Jesus havia compartilhado, que a oração era mais do que apenas conforto, era uma força proativa, da qual podíamos depender. Estranhamente, comecei a notar quantas outras pessoas também buscavam uma conexão mais profunda. Mesmo aqueles que se consideravam céticos ou agnósticos estavam abertos a discutir conceitos espirituais quando abordados com gentileza e sinceridade. Algo estava se agitando no ar. Cada vez mais, ouvia indivíduos falarem sobre a sensação de que o mundo estava à beira de grandes transformações, seja por causa de mudanças sociais, questões ambientais ou crises pessoais. As pessoas sentiam que a vida como conhecíamos estava mudando. Alguns estavam assustados, outros empolgados, mas quase todos pareciam sentir que o status quo estava se desfazendo. No fundo da minha mente, ficava relembrando o que Jesus havia compartilhado sobre o futuro. Ele mencionou desafios sociais, testando o tecido da nossa fé e resiliência. E, no entanto, ele não ofereceu nenhum aviso sombrio ou sentido de finalidade. Apenas um forte lembrete de que a oração nos guiaria através disso. Isso me deu esperança, uma sensação de que, não importa quão sombrios os dias que estavam por vir pudessem se tornar, havia uma luz que não se apagaria. Sempre que sentia um arrepio de medo ou incerteza,
Fechava os olhos e lembrava da calorosa luz daquele reino radiante, do amor profundo, e de como a oração conectava meu coração a uma fonte divina de força. Comecei a compartilhar minha experiência com alguns amigos próximos, esperando ceticismo ou olhares desconfiados. Para minha surpresa, muitos ficaram intrigados. Uma amiga, que sempre fora indiferente à religião, confessou de repente que estava sentindo um chamado para explorar a espiritualidade. Outro amigo, um frequente à igreja, me disse que nunca havia ouvido ninguém falar sobre oração de uma maneira tão viva e verdadeira. Ele disse que isso fez perceber que a oração não tinha a ver com formalidade ou medo, mas com relacionamento. Cada conversa acendia uma faísca, e essas faíscas me fizeram perceber algo. As pessoas em todos os lugares estão famintas por uma conexão genuína, tanto umas com as outras quanto com Deus. Pouco a pouco, comecei a falar sobre o que havia visto e sentido durante minha experiência de quase morte. Não sou um pregador, nem queria ser, mas percebi que falar a partir de um lugar de simples honestidade ressoava mais do que qualquer sermão polido. Descrevi a sensação avassaladora de aceitação na presença de Jesus, como ele não era uma figura distante à espera de julgar, mas um guia compassivo, nos chamando para uma compreensão mais profunda do amor. E falei sobre como ele enfatizou a importância da oração em 2025, insinuando tempos futuros que nos fariam questionar nossa resiliência. À medida que os meses passaram, notei uma mudança em meus relacionamentos pessoais. Algumas pessoas se aproximaram, intrigadas com a mudança que viam em mim. Outras se distanciaram, receosas do meu novo foco na fé e na oração. Foi doloroso perder algumas conexões, mas fiz as pazes com isso, confiando que cada um tem seu próprio caminho. Aprendi que não se pode forçar a percepção espiritual em ninguém. O melhor que se pode fazer é incorporá-la, deixando sua vida testemunhar silenciosamente o poder do que você viveu. Tentei agir com bondade, lembrando como me senti naquela luz radiante, completamente conhecido e incondicionalmente amado. Eventualmente, comecei a compartilhar mais publicamente, escrevendo pequenas reflexões online, falando sobre como a oração havia se tornado uma parte integral do meu dia. Pessoas de diversas origens responderam. Algumas nunca haviam orado antes, mas se sentiram curiosas. Outras haviam orado a vida toda, mas admitiram que haviam perdido a paixão ou a sensação de presença nisso. Começamos a perceber que não estávamos sozinhos em sentir que algo maior estava se desenrolando. Parecia que quanto mais falávamos sobre isso, mais pessoas queriam aprender, se conectar, orar, não como um dever regrado, mas como uma conversa viva e em evolução com um Criador amoroso. Foi então que senti um impulso para criar um espaço onde as pessoas pudessem compartilhar suas experiências e orar juntas. Começou pequeno, apenas um punhado de amigos em uma chamada de vídeo, cada um de diferentes partes do país. Trocávamos histórias, refletíamos sobre os desafios da semana e orávamos uns pelos outros. Era incrível sentir o calor coletivo, mesmo através de uma tela. Terminávamos aquelas chamadas com corações mais leves, energia renovada e um sentido real de comunidade. O grupo começou a crescer à medida que amigos convidavam outros amigos. Em breve comecei a receber mensagens de desconhecidos ao redor do mundo que ouviram sobre nossos encontros virtuais e queriam participar. Em cada sessão, encontramos razões para gratidão, mesmo em meio a provações pessoais, doenças familiares ou turbulências globais. Um homem que lutava contra o vício descobriu que a oração diária e o apoio de nossa pequena comunidade lhe deram a coragem para buscar ajuda profissional. Outra mulher disse que lutou contra a ansiedade por anos, mas após abraçar a oração como um diálogo com Deus, em vez de um apelo desesperado, sentiu sua ansiedade diminuir. Essas histórias reafirmaram o que aprendi em meu encontro próximo da morte. A oração não apenas consola, ela transforma. O tempo todo carreguei a lembrança silenciosa do ano de 2025. Toda vez que orava, pedi orientação sobre a melhor forma de me preparar. Não recebi um roteiro passo a passo, mas senti uma segurança tranquila de que, se nos enraizássemos na oração, encontraríamos a sabedoria e a força para navegar pelo que viesse. Quanto mais me entregava a essa verdade, menos medo me dominava.
Eu entendia que a vida sempre teria incertezas, seja em 2025 ou em qualquer outro ano. Mas a incerteza não precisava me paralisar, porque a oração ancorava meu coração em um amor que era maior do que qualquer problema ou crise. À medida que a notícia sobre minha experiência se espalhou, comecei a receber histórias pessoais de pessoas que também enfrentaram situações de quase morte ou momentos espirituais profundos. Elas descreveram encontros com uma luz indescritível, com seres angelicais ou até mesmo com entes queridos que haviam falecido. Os detalhes variavam, mas todos compartilhavam a mesma sensação de amor incondicional e aceitação. Ler seus testemunhos foi como receber cartões postais de um lugar distante que todos nós havíamos visitado. Eu vi como essas histórias transcendiam barreiras culturais e religiosas. Alguns escreviam de contextos cristãos, outros de diferentes crenças, e alguns sem sistema de crenças formal. No entanto, a essência permanecia consistente. Um amor que superava o julgamento, nos instando a cuidar uns dos outros e a manter uma conexão genuína com o divino através da oração ou meditação. Às vezes, eu questionava se meu encontro poderia ter sido uma alucinação ou uma criação da minha mente em crise. Mas então me lembrava da clareza vívida da luz, da presença inegável de Jesus e das verdades profundas que eu não poderia simplesmente ter fabricado. Além disso, a transformação em minha vida cotidiana era real. Minha perspectiva havia mudado de maneiras que a lógica não poderia facilmente desconsiderar. Eu valorizava meus relacionamentos de maneira mais profunda. Encontrei uma renovada paixão em ajudar os outros. Minha capacidade de empatia cresceu. Todas essas mudanças pareciam resultar naturalmente de uma experiência espiritual autêntica, não uma ilusão passageira. As pessoas costumavam perguntar se o Jesus que conheci era o mesmo Jesus retratado nos textos religiosos. Só posso descrevê-lo como a personificação do amor, da aceitação e da sabedoria, muito além de qualquer estereótipo ou retrato limitado. Ele não me reprochou por minhas falhas, nem exigiu perfeição inabalável. Em vez disso, ele iluminou um caminho onde a oração era a chave para crescer e alinhar-se com o amor divino. Saí desse encontro sem uma certeza condescendente de que eu tinha todas as respostas, mas com uma convicção humilde de que a oração realmente é o coração de uma vida espiritual, especialmente em tempos turbulentos. Olhando para trás, minha vida antes da experiência de quase morte parece pertencer a outra pessoa. Eu estava seguindo um caminho definido pela rotina, pela ambição e pela insatisfação silenciosa. Eu não tinha ideia de quão importante era nutrir uma dimensão espiritual na vida cotidiana. Agora vejo tudo como interconectado. A oração não é apenas uma prática religiosa. É uma ponte entre nossos corações e a graça infinita que nos sustenta. Quando Jesus falou comigo naquele espaço radiante, ele não estava fazendo promessas vazias. Estava revelando como poderíamos nos manter firmes, apesar dos desafios iminentes, fundando-nos em uma comunhão diária e sincera com Deus. Com o tempo, comecei a notar que, quando eu orava, minhas intenções mudavam. Eu me tornava menos focado no que achava que precisava ou queria, e mais receptivo à orientação. Não se tratava de forçar resultados, mas de confiar em uma orquestração divina que muitas vezes superava minha visão limitada. Por exemplo, quando eu orava sobre um problema no trabalho, novas oportunidades ou soluções surgiam de maneiras que eu não poderia ter planejado sozinho. Quando eu orava por membros da família que lutavam com a saúde, portas se abriam para melhores tratamentos e apoio emocional. E em cada uma dessas ocasiões, parecia que eu estava cooperando com um fluxo de graça, em vez de tentar assumir o controle das correntes naturais da vida. Por causa dessas mudanças, as pessoas começaram a pedir pedidos de oração com mais frequência. Eu fazia o meu melhor para honrar cada um deles, acreditando que até mesmo uma simples oração sincera poderia acender esperança e cura. O que me impressionou foi como a oração também despertou compaixão. Isso me motivou a tomar ações práticas. Ligar para um vizinho solitário, voluntariar-me em abrigos, compartilhar recursos com aqueles que precisam. Isso me ensinou que a oração não é uma fuga da realidade. É o que nos capacita a enfrentar a realidade com clareza
e amor. A curiosidade sobre as histórias dos outros me levou a compilar suas experiências, tanto milagrosas quanto cotidianas. Amigos começaram a se abrir para mim, alguns sobre momentos notáveis de sincronicidade, outros sobre pequenas, mas significativas, respostas a orações que haviam testemunhado. Como resultado, o senso de comunidade cresceu. Percebemos que a oração nos une em uma tapeçaria invisível. Quanto mais compartilhávamos, mais robusta essa tapeçaria se tornava, entrelaçando histórias de redenção, segundas chances e fé renovada. Era como se todos nós estivéssemos sendo preparados para um futuro onde a força espiritual seria essencial. Embora eu fale sobre 2025 e seu significado, não afirmo saber exatamente como os eventos se desenrolarão. Minha experiência de quase morte não veio com um cronograma ou profecias pontuais, mas trouxe uma mensagem clara. Estamos entrando em uma fase onde nossas orações coletivas, nossa intenção unificada de promover amor, empatia e cura, serão cruciais, seja em meio a agitações sociais, desastres naturais ou crises pessoais. A oração nos ajudará a navegar por esses desafios com graça, transformando medo em esperança, tumulto em calma e alienação em conexão. À medida que essa realização se enraizava, senti a necessidade de expandir a comunidade ainda mais. As redes sociais se mostraram úteis para reunir pessoas de diferentes partes do mundo. Organizamos círculos de oração online em horários específicos, convidando qualquer um que estivesse interessado a participar de onde quer que estivesse. Não importava se alguém se identificava como cristão, judeu, muçulmano, ou se não tinha rótulo religioso algum. O importante era um foco coletivo na unidade, compaixão e orientação divina. A cada vez, o retorno foi poderoso. As pessoas se sentiam confortadas, elevadas e mais abertas à ideia de que compartilhamos um vínculo espiritual, independentemente de nossas origens. Ver como esses encontros online impactaram vidas reais me fez lembrar as palavras de Jesus naquele espaço radiante. A oração não é apenas sobre buscar ajuda, mas sobre nutrir nosso vínculo com Deus e uns com os outros. É uma conversa viva que molda quem somos e como nos movemos pelo mundo. Isso se tornou o meu mantra diário. Sempre que a ansiedade surge, quando me preocupo com finanças, relacionamentos ou saúde, me lembro da luz, do abraço e da voz que me urge a confiar que a oração é a chave. As pessoas às vezes perguntam se eu gostaria de voltar àquele reino de luz. Uma parte de mim deseja, pois a paz lá era incomparável, mas acredito que eu deveria estar aqui, compartilhando esta história e colocando em prática as lições que aprendi. A vida na Terra, com todas as suas imperfeições, ainda é um presente profundo. Cada amanhecer é um lembrete de que tenho outra chance de amar, crescer e criar conexões mais profundas através da oração. Sempre que sinto aquele velho vazio voltando, eu paro e oro, lembrando-me da sensação de plenitude que tive quando senti a presença de Jesus. Inevitavelmente, aquele momento de oração repleta o vazio com gratidão e segurança. Com o tempo, encontrei pessoas que não tinham interesse em questões espirituais, mas que se emocionavam com a simples sinceridade da minha experiência. Elas costumam chegar com perguntas ou preocupações sobre o futuro, angustiadas com crises mundiais ou lutas pessoais. Compartilho o que posso, principalmente que a oração é uma maneira tangível de canalizar nossos medos em fé e direcionar nossas esperanças e intenções sinceras. Eu as encorajo a simplesmente começar a falar com Deus da maneira que parecer mais natural. Às vezes, elas retornam semanas ou meses depois, dizendo que sentiram uma mudança, uma calma que não conseguem explicar. Refletindo sobre toda essa jornada, percebo como meu infarto, ou o que quer que tenha acontecido fisicamente, foi um momento crucial que me levou a um renascimento espiritual. Minhas antigas perspectivas sobre sucesso e conquistas foram substituídas por um compromisso mais profundo com a compaixão, a compreensão e a comunicação diária com o Divino. Aprendi que a oração não se trata de formalidade ou perfeição. É sobre honestidade, humildade e a disposição de ouvir tanto quanto de falar. À medida que mais pessoas se reúnem para compartilhar suas experiências, notei um anseio coletivo, um desejo de recuperar aquela sensação de maravilha que tínhamos na infância,
onde tudo parecia conectado e significativo. Acredito que a oração restaura essa maravilha. Ela rompe nossas defesas e nosso ceticismo desgastado, lembrando-nos de que a vida é muito mais expansiva do que muitas vezes permitimos acreditar. E à medida que 2025 se aproxima, continuo voltando a essa mensagem. Não importa quão incerto o futuro pareça, o poder da oração permanece constante. Agora cheguei a um lugar onde sinto que sou chamado a convidar outros a caminhar por esse caminho comigo. Não é necessário um membro especial, apenas um coração aberto e uma curiosidade para explorar as profundezas da conexão espiritual. Se você tem uma história sobre como a oração moldou sua vida ou o levantou em um momento sombrio, adoraria ouvi-la. Ao compartilhar essas histórias, formamos uma tapeçaria de esperança e encorajamento, revelando como o amor de Deus permeia cada vida e cada comunidade, muitas vezes de maneiras que mal notamos no começo. Estou também convencido de que a oração em grupo amplifica essa sensação de unidade. Quando nos reunimos, fisicamente ou virtualmente, para alinhar nossos corações em oração, algo extraordinário acontece. É como se as barreiras que nos separam começassem a se dissolver. Nesses momentos, tornamo-nos mais conscientes das lutas e alegrias uns dos outros e as seguramos juntos diante de Deus. Há um poder silencioso nesse ato coletivo. Um lembrete de que nunca estamos realmente sozinhos em nossas jornadas. Ao olhar para trás, aquele dia no escritório parece outra vida. A sala de conferências, os rostos preocupados, o choque brusco do colapso. Tudo isso me levou a um lugar de beleza indescritível, e é uma conversa com Jesus que me transformou para sempre. O vazio que eu sentia foi substituído por um senso de propósito, um chamado para compartilhar o que aprendi sobre a oração e o amor sem limites que sustenta a nossa existência. Embora as palavras nunca consigam capturar totalmente a experiência, espero que compartilhar minha história possa despertar algo em você, seja curiosidade, conforto ou a vontade de abrir seu coração em oração. Também espero que você se sinta encorajado a se envolver com os outros nessa busca espiritual. Talvez comece um pequeno círculo de oração com amigos, ou simplesmente compartilhe seu testemunho online. Pode parecer um gesto pequeno, mas pode ser o início de um efeito profundo. Há pessoas por aí ansiando por um senso de comunidade, por uma reafirmação de que há mais nesta vida do que a rotina diária. E quem sabe como sua história pessoal pode ser a que outra pessoa precisa ouvir. Tudo que posso afirmar, com certeza, é isto. Meu encontro me ensinou que a oração é muito mais do que um conjunto de palavras. É um diálogo vivo, uma conexão sagrada que pode transformar não apenas nossas vidas individuais, mas a atmosfera coletiva ao nosso redor. Sempre que a dúvida se aproxima, lembro daquela luz radiante, da sensação de paz absoluta. Recordo a voz suave de Jesus, me lembrando que o poder da oração nos guiará através de qualquer tempestade, especialmente nos dias que estão por vir. E cada vez que penso nisso, sou renovado por um sentimento inabalável de esperança. Portanto, convido você a se juntar a mim nestas jornadas. Se você sentiu um impulso, uma dor ou uma curiosidade sobre os reinos mais profundos da vida, você não está sozinho. Considere compartilhar seus pensamentos, suas perguntas ou suas próprias experiências. Vamos construir uma comunidade fundamentada na fé, no diálogo aberto e no apoio orante uns aos outros. Se minha história ressoa com você, eu encorajo você a refletir sobre como a oração pode se tornar uma parte significativa da sua rotina diária. Não espere pela próxima crise para buscar essa conexão. Faça dela uma pedra angular da sua vida agora e veja como isso transforma sua perspectiva e suas interações. Cheguei a perceber que nosso vínculo com Deus, nutrido pela oração, é uma das forças mais poderosas que existem. Ele nos ajuda a permanecer firmes quando o mundo parece instável, ilumina nosso caminho quando as circunstâncias parecem escuras, constrói pontes que pensávamos serem intransponíveis. E mais importante, nos lembra que somos vistos, amados e guiados por uma presença muito mais vasta do que conseguimos compreender. Mesmo com 2025 se aproximando e suas incógnitas, estou em paz, porque confio na promessa de que a oração nos conecta a um amor divino, pronto para nos sustentar e guiar
através de cada desafio. Minha experiência de quase morte me lembrou que a oração não é apenas um pedido de ajuda em momentos difíceis. É sobre cultivar um relacionamento com Deus que nos transforma de dentro para fora. Esse relacionamento infunde nossas vidas com propósito e resiliência, tornando-nos instrumentos de compaixão em um mundo que desesperadamente precisa disso. E agora compartilho isso com você, esperando que algo na minha história o leve a explorar sua própria capacidade de crescimento espiritual, de oração sincera e de conexão genuína com outros que trilham esse caminho. Se você se sentir atraído por essa mensagem, convido-o a permanecer conectado. Compartilhe suas próprias histórias, espalhe a palavra e considere participar das oportunidades de oração comunitária que surgirem. Podemos descobrir juntos como esses momentos de intenção compartilhada nos elevam a todos. E se essa experiência o tocou de alguma forma, ficarei grato se você dedicar um momento para se inscrever ou seguir, deixando os outros saberem que há esperança, amor e poder na oração. Obrigado por fazer parte dessa jornada comigo. Que você encontre paz, força e um renovado senso de propósito enquanto caminhamos de mãos dadas, guiados pela fé e unidos em oração.